Aí vai ser 5 minutos. Tá. Foi? Rafael? Pessoal, a gente pede silêncio que a gente vai retomar os trabalhos aqui. Rafael vai finalizar a apresentação dele, mais 5 minutos, tá, Rafael? Pessoal, vamos lá, plenário. Pessoal, vamos lá. Mário, Rafaela, não quero chamar por nome não. Pessoal aí atrás, ó, vamos sentar, vamos fazer silêncio. Respeitar a apresentação de tese aí do companheiro Rafael. Vamos lá? Rafael, 5 minutos. Gente, retomando, eu vou aproveitar, deixa e falar. Se fosse na China, isso não tinha acontecido, porque lá não tem apagão. Tá? Lá tem planejamento, tem Estado presente, isso não teria acontecido. Retomando aqui a minha linha de raciocínio, hoje o que nós temos de guia, né, de modelo, vamos por assim dizer, é o socialismo chinês. É um modelo a ser exportado igualzinho para outros países? É claro que não, é evidente que não. Mas nós temos sim que aproveitar dos sucessos, né, dos grandes feitos da China socialista para construir também o nosso socialismo brasileiro aqui. A segunda tese, que fala mais da questão da ingerência estadunidense na América Latina, ela acaba dialogando com a primeira em relação à crise do sistema capitalista. Né? Começa já no primeiro governo Trump, segue no governo Biden e agora se acentua, né, a interferência já mais não discreta ou indireta dos Estados Unidos em toda a América Latina, e sim já muito explícita. Os Estados Unidos estão a ponto de tomar uma ação militar direta na Venezuela e cabe aqui a todo brasileiro defender a Venezuela. O que nós menos precisamos aqui é de um conflito num vizinho nosso, num país que tem uma grande fronteira terrestre com o Brasil. Além de toda a questão política da coisa, que é defender a soberania, a não ingerência interna de um país estrangeiro, tem também uma questão muito mais prática, que isso vai nos afetar diretamente, qualquer conflito aqui. Então, a gente tem que denunciar a ingerência, a agressão estadunidense da Venezuela, que não é de hoje, começa em 2013, 2012, quando eles começam gradativamente a impor sanções econômicas, boicotes, que levaram a uma crise econômica interna, que nós temos o cenário atual, certo? Além disso, gente, não é só na Venezuela, todo aquele ciclo de esquerda, de governos de centro-esquerda, esquerda moderada, sociais-democratas, eleitos ali entre 2003 e 2010 na América Latina, especialmente na América do Sul, isso praticamente se findou. Nós hoje estamos aí cercados de governos de direita, extrema-direita, com algumas exceções, como no Uruguai, na Venezuela, e até certo ponto no Chile, até daqui a um mês, porque tudo leva a crer que a extrema-direita também sairá vitoriosa lá. E nós vamos entender o que deu errado nesse ciclo chamado de ciclo de esquerda na América Latina. E analisando cada caso, a gente vê que o que deu errado foi a moderação, foi justamente não ter tido a radicalidade necessária para avançar um passo além. Porque os que tiveram um pouco de radicalidade, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua, o sistema se mantém. Eles estão a duras penas lá, mas conseguem manter a dignidade, a independência e a soberania dos seus países. E todos os outros países que optaram por modelos mais moderados e de diálogo com a direita e com a extrema-direita foram um a um sendo derrubados, inclusive no Brasil, que a muito custo a gente conseguiu eleger o presidente Lula nesse cenário de 2022 que a gente vive de 23 até agora, que é de uma paralisia institucional, porque o Congresso é inimigo do povo, como muito bem dito aqui por outros que me precederam. Então, gente, para finalizar, a crise do sistema capitalista tem que sempre lembrar, a crise é deles, é dos capitalistas. A luta que é e deve ser nossa, para superar esse sistema. Vamos à luta, companheiros, companheiras e camaradas. Obrigado. Obrigado, Rafael. Pessoal, antes da gente ir para a tese 13, o Fernando, do Instituto Federal de Rondônia, ele tem um informe aqui, um informe triste, mas a gente precisa passar para o plenário do 37º Consinasef. 1 minuto, pode ser? Boa tarde a todos, eu sou Fernando, professor do campus de Paraná, em Rondônia, e hoje nós recebemos uma triste notícia que uma de nossas estudantes faleceu em decorrência de um acidente
Nosso campus de Paraná, ele atende alguns municípios circunvizinhos e é necessário, existem vans, né, que transportam esses estudantes e, infelizmente, veio ocorrer esse acidente com essa van, né, onde estavam vários estudantes que estudam no nosso campus. Então, o Sinasef, Seção de Paraná, lamenta muito a perda dessa estudante, né, dessa jovem Yasmin Tinello, de 16 anos. É isso, infelizmente, acontece. Nós não temos uma boa estrutura rodoviária dentro do estado de Rondônia, inclusive uma BR que recentemente foi privatizada, né? E não temos a segurança necessária para transportar servidores que moram em outros municípios, que trabalham em Ji-Paraná, e os nossos estudantes. É isso. Obrigado. Meus sentimentos em nome do Sinasef, tá? A todo o Instituto Federal de Rondônia. Pessoal, a tese 13, tese sobre conjuntura da corrente proletária na educação. E, infelizmente, a gente está tendo problemas nos aeroportos do país inteiro, e as companheiras que iriam apresentar essa tese não conseguiram chegar ainda aqui no Rio de Janeiro. Estão presas, né, lá no aeroporto de Recife. E aí, Juliana, né, ela é do Instituto Federal de Pernambuco, e as companheiras pediram para que ela pudesse apresentar a tese. Só que ela não assina a tese. Aí eu gostaria de consultar o plenário. A gente pode permitir que a companheira Juliane possa apresentar essa tese? Tranquilo? Pronto, Juliane, 5 minutos. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, muito obrigada. Eu me chamo Juliana das Oliveiras, sou do IFPE. Fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca de 1,60 m, cabelos curtos, estou vestindo uma roupa verde. As pessoas que assinam essa tese pediram para eu ler o seguinte texto. A tese de conjuntura da corrente proletária na educação para 37º Sinasef traz como principais pontos a importância de se posicionar contra as guerras de dominação, que o Congresso aprove a Frente Única Anti-Imperialista pela unidade dos exploradores em defesa da soberania nacional, em defesa da independência do nosso sindicato, organizar a greve geral do funcionalismo público contra a reforma trabalhista e pelo cumprimento do acordo de greve, que as centrais sindicais, entidades estudantis e movimentos populares convoquem plenárias unificadas pela construção de um verdadeiro Dia Nacional de Luta, pela revogação de todas as contrarreformas e em defesa dos empregos e salários e direitos. Enfrentar o feminicídio e a violência contra a população negra com o programa de reivindicações que unifique os explorados e oprimidos contra a opressão da burguesia. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, companheira. Tese 14, página 84, vencer a extrema-direita e o fisiologismo, o caminho das ruas. Prepara a tese 15, primeiro como tragédia, depois como farsa, por fim como deboche. É hora de romper esse ciclo. 5 minutos. Tese 14, página 84. Pessoal, boa tarde. Eu e a Camila vamos apresentar essa tese da chapa Tente Forte, né? E ela começa dizendo que o neoliberalismo ganha força no mundo. E para manter o neoliberalismo, avança discursos de ódio, avança inclusive políticas autoritárias. Nessa fase tardia do capitalismo, eles lançam mão de todas as armas para manterem a sua política financista desse capitalismo financeiro mundial. Primeiro ponto, a gente divide a tese em alguns pontos, tá? O primeiro fala de um mundo em conflito, maior insegurança desde a Guerra Fria e o genocídio palestino. A guerra da Ucrânia acontece
devido ao avanço das fronteiras da OTAN na Europa, né? E a gente sabe, né, que esse conflito ele acontece a partir de conflitos que existiam internos na própria Ucrânia, e acaba a Rússia intervindo nisso. A gente não apoia, né, de maneira nenhuma a intervenção de um Estado em outro país soberano, mas ele é uma resposta ao avanço da OTAN. Agora, falando sobre a questão da Palestina, eu passo para a Camila, do IFE Brasília. Boa tarde. Companheiros, a questão da Palestina não é atual, né? É uma questão que remete... O sionismo começa no início do século XX como um projeto capitalista, burguês, colonialista, só que dentro desse contexto que foi falado agora por várias teses e pelo Manuel, ele se agrava. Então, agora, nós tivemos há dias cessar-fogo, e o cessar-fogo não está acontecendo. As pessoas continuam sendo massacradas, o genocídio continua acontecendo, as pessoas continuam morrendo de fome, de sede. É um massacre cruel, não só com drones, com bombas, mas também usando a fome como arma de guerra. Então, a nossa proposta, da nossa tese é que tem um bloqueio, não só acadêmico, como a Unicamp acabou de fazer. A Unicamp é uma das universidades brasileiras, a primeira a fazer esse boicote acadêmico a Israel, né? Ou seja, ao sionismo, mas também um boicote econômico em todos os setores. Como teve quando teve a África do Sul, a apartheid, o que resolveu realmente foi o boicote econômico. Porque, como é um projeto capitalista, burguês, quando você mexe com essa questão, é o que resolve. Então, que o governo brasileiro e outros governos que se dizem de esquerda tomem coragem, e aí até mesmo a China e tal, e que façam um boicote econômico a Israel para que pare esse massacre, esse genocídio, e que pare o sionismo nesse projeto burguês, que não é de agora, mas que agora se agravou. Nos últimos 2 anos se agravou e não parou nem com o pedido de cessar-fogo. É isso, pessoal. Seguindo esse ponto, fala, né, que os Estados Unidos hoje traça uma guerra mundial através de uma guerra comercial de tarifas, né? Os Estados Unidos tem um déficit de 2 trilhões por ano. E ele consegue manter esse déficit a partir da senhoriagem do dólar. É por isso que ele fez tarifas tão grandes contra países dos BRICS que querem lançar uma moeda para transações comerciais internacionais. Próximo item é uma nova geopolítica mundial e o papel do Brasil. Então, aponta, né, uma saída soberana para o Brasil e indica, né, que defendemos o fortalecimento de nossa atuação na CEA, Confederação dos Educadores Americanos, como forma de estreitamento de laços com organizações sindicais da América Latina e Caribe, aproveitando suas ramificações pela Península Ibérica e demais países da Europa. O próximo ponto, América Latina e Caribe sob ameaça intervencionista. Nós vimos, né, o que está acontecendo em relação à Venezuela. O capital internacional dá o prêmio Nobel para uma defensora do intervencionismo americano, com a sua política do Big Stick. Então, a gente defende que isso não aconteça e que a gente defenda a paz na América Latina e Caribe. Depois, a irresponsabilidade da extrema-direita e a ganância extrema do Centrão abrem um novo horizonte para o governo Lula. O governo Lula passou a ter um posicionamento, pelo menos no parlamento, os partidos de esquerda, um posicionamento mais firme a partir da irresponsabilidade do Centrão e da direita. A gente fala do alto boicote do governo, que eu me referi a isso hoje pela manhã. E depois a ameaça da reforma administrativa, nós temos que lutar contra ela, porque o desmonte dos serviços públicos e a abertura para a corrupção, pelo fim do arcabouço fiscal e, por fim, derrotar... Muito obrigado. Camaradas. Tese 15. Primeiro como tragédia, depois como farsa, por fim como deboche. É hora de romper esse ciclo. Página 93, prepara. Tese 16, independência de classe como política do Sinasef. 5 minutos. Boa tarde a todas e todas as pessoas que estão aqui. Eu sou Patrícia, lá do Sinasef IFES, do Espírito Santo. Eu assino essa tese com alguns companheiros que fizeram a última greve lá no meu campus, no interior, montanha. Então, primeiro eu gostaria de retomar aqui uma frase que é clássica, né, que é do próprio Marx, que ele diz primeiro para a gente, né, que primeiro a história
A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. Hoje, o que nós vivemos é o deboche, quando a exploração se normaliza, o sofrimento vira número e a crise do capitalismo ameaça a humanidade. Vivemos uma disputa, né, que nós consideramos interimperialista, entre o imperialismo chinês, né, aqui eu gostaria de discordar daqueles que afirmam uma China socialista. É importante dialogar com os trabalhadores lá das fábricas chinesas, que têm, né, a sua situação de trabalho extremamente precarizada, desumanizada. A China hoje é onde se mais extrai mais-valia no mundo. E também o imperialismo decadente dos Estados Unidos. E essa disputa, né, é o que alimenta o genocídio do povo palestino lá em casa, as guerras permanentes, né, na África e no Oriente Médio, a ascensão de governos de ideologia fascista pelo mundo. Porque o capitalismo vive em crise, como já foi dito aqui mais cedo, na mesa de conjuntura. E nesse cenário, o nosso país, a situação dele é uma grande fazenda agroexportadora, subordinada aos interesses chineses e também, né, nas negociações agora os interesses dos Estados Unidos. Isso se expressa principalmente, né, no agronegócio que destrói, né, o nosso território, destrói os territórios quilombolas, destrói as comunidades tradicionais, as populações indígenas. Não à toa o governo liberou a mineração na Amazônia. E nada disso, gente, representa desenvolvimento. Na realidade, é a acumulação do capitalismo. O governo Alckmin e Lula, né, eles agem, é importante a gente ter essa caracterização para garantir os interesses desses grupos. Não é um governo, quando o governo nega, né, os acordos da greve, ele está comprometido com o sistema financeiro, com a Bolsa Banqueiro. É importante também reconhecer que a gente vem, né, olhando para uma certa esvaziamento da pauta bolsonarista, tendo em vista que o Bolsonaro foi preso e as massas não saíram às ruas para defender o Bolsonaro. Mas sabemos também que o bolsonarismo e as ideologias fascistas não vão estar fora da cena. No entanto, é importante reconhecer também aqui que os ataques à classe trabalhadora seguem em curso. Foi esse governo que aprovou o arcabouço fiscal. É nesse governo que se negocia a reforma administrativa, ameaças à Previdência, o avanço da mineração, inclusive nas terras indígenas. E aqui eu gostaria de falar de um outro ataque também, um ataque que é real. É o ataque que aconteceu no dia 28 de novembro, às companheiras do Cefet RJ. Isso representa o quê, gente? É a violência de gênero, que mata mulheres, não é isso? Que precariza o trabalho. Isso também, não é a naturalização de uma violência, não é, que está entrando agora pelas portas dos institutos e entra armada. E aí a pergunta que fica é: quantas Alanes, não é, e quantas Laíses mais? Mas sabemos também que a verdadeira barreira para derrotar a extrema-direita não é a conciliação, é a luta da classe trabalhadora. E os exemplos estão aí, a nossa greve, a luta que foi feita em setembro, quando o povo ocupou a rua para lutar contra as propostas, né, de blindagem do Congresso Inimigo do Povo. E aí, quando a gente recua, o que acontece? A direita vai para cima, e é isso que ela fez nessa última semana com a PEC da dosimetria. Quando a gente sai das ruas, a direita avança na retirada de direitos da classe trabalhadora. E aí, por fim, eu gostaria de dizer, companheiros, que nenhum governo vai nos salvar. Se a gente hoje afirma nas redes sociais que o Congresso é inimigo do povo, o STF também é inimigo do povo. Está sendo votado, né, definido lá, a situação dos trabalhadores uberizados. E não vai ser uma proposta para salvar a classe trabalhadora, ao contrário, vai ampliar o processo de precarização do nosso povo. O que a gente tem, o que a história já nos ensinou? Está claro os exemplos. O que, de fato, avança na consciência é a nossa luta, é a nossa mobilização, independente de governos e patrões. E esse Congresso tem que apontar isso. O que move, né, essa sociedade são as mãos calejadas da classe trabalhadora. E é esse compromisso que a gente tem que ter com a autonomia e colocar o nosso bloco na rua para pressionar, né, todos aqueles que nos atacam, para fazer refluir os movimentos que atacam a classe trabalhadora, principalmente no seu viés mais autoritário, que é a extrema-direita e o fascismo. Obrigada. Muito obrigado, companheira. Tese 16, última tese do eixo 1 de análise de conjuntura. Independência de classe como política do Sinasef, página 100. 5 minutos. Quem vai apresentar?
Não tem ninguém? Vou repetir, tese 16, independência de classe como política do Sinasef. Ninguém? Então tá, a gente vai para o eixo 2 das teses de combate às opressões, a tese 1... É organização sindical agora. A organização sindical, então eu não fiz. Pronto, aqui tem. Aqui Ela faz. aqui também. Flávia, toma a frente aí, por favor. Ok. Gente, pela programação que a gente aprovou hoje mais cedo, agora a gente continua com as teses do eixo de organização sindical. Eu vou só aqui me localizar. A tese que vai apresentar agora é a tese 1, a importância da organização sindical e da tarefa de reorganização da classe trabalhadora, página 375, para quem está acompanhando. 5 minutos. Boa tarde, pessoal. Sou Gabriel Marques, homem, branco, 1,68 m, vestindo uma bermuda amarela, camisa vermelha do MEP Sinasef e um boné branco da unidade classista. Primeiramente, é uma satisfação retornar a esse espaço aqui, onde em 2001, quando estudante secundarista, participamos de uma intensa greve da rede federal, lutando contra os ataques do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje estou como docente do Instituto Federal Fluminense, do campus Quissamã, e sou da Coordenação Nacional da Unidade Classista, da Coordenação Estadual, e vou apresentar aqui a nossa tese como contribuição ao 37º com o Sinasef. Uma saudação a todos e todas presentes para que a gente possa avançar na nossa organização sindical e lidar com os desafios que estão colocados não só nessa conjuntura, mas no conjunto do movimento sindical em nível, inclusive, internacional. Pessoal, na luta de classes, todas as armas são boas, né? A gente acompanha uma situação em que o poder dominante utiliza uma série de ferramentas para poder avançar, inclusive no processo de retirada de direitos da classe trabalhadora. Na luta de classes, a gente tem esse enfrentamento entre os interesses da classe trabalhadora e os interesses da burguesia. Por isso, é fundamental que, por meio dos sindicatos, a gente possa se organizar em defesa das nossas condições de trabalho, das condições salariais e avançar também para que a gente possa sobreviver, não apenas sobreviver, mas viver em condições dignas. E a gente acompanha que no capitalismo, em todos esses processos de desigualdades, as lutas históricas foram as que garantiram uma série de conquistas para a gente. Inclusive, conquistas que até hoje ainda persistem e que o capitalismo tenta cada vez mais nos massacrar. Mas foi por meio da luta organizada que a gente conseguiu avançar. A gente precisa lidar com o conjunto das nossas pautas imediatas, no conjunto dos sindicatos, mas também protagonizar momentos de formação política e também a solidariedade classista. Nós saímos de uma grande greve em 2024, nós estamos acompanhando às vésperas aí uma greve dos trabalhadores da Petrobras, a gente tem intensos processos de lutas de diversas categorias e essa solidariedade classista é fundamental para que a gente possa desenvolver e avançar no conjunto dos interesses da classe trabalhadora. No nosso caso, dos servidores e servidoras públicos e públicas, nós temos lidado com uma série de contrarreformas. Foi a reforma da Previdência, tivemos também a reforma trabalhista que atinge muito mais, né, além dos servidores públicos, e agora na iminência da contrarreforma administrativa. E é só a luta que muda a vida. Por isso, inclusive hoje, sequer os acordos de greve têm sido cumpridos por parte do governo federal. Então a gente precisa organizar os nossos instrumentos para fazer esse enfrentamento. O sindicato, ele cumpre esse papel fundamental também para acolher, para realizar os encontros, para fazer as lutas contra os ataques que a gente tem acompanhado, sexistas, racistas, etaristas e o conjunto de opressões que são características de uma realidade que explora os seres humanos, que alguns seres humanos exploram a maioria dos seres humanos. Para encaminhar, companheiros e companheiras, nós queremos apresentar aqui principalmente 3 aspectos. O primeiro deles é que a gente paute e efetivamente consiga construir o enclate
que é o Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. A gente não pode ter um enclate apenas como um encontro de cúpulas. O enclate precisa ser construído em cada local de trabalho, em cada local de moradia, para a gente reorganizar a nossa classe em nível nacional. A gente precisa, porque a gente está num processo, inclusive, de segregação, diversas centrais sindicais, muitas delas não tocando as lutas. Articular e compor efetivamente também os fóruns por direitos e liberdades democráticas, num contexto em que a gente vê a organização e as tentativas absurdas de ataques por parte da extrema-direita. E, por fim, a gente quer apresentar aqui também, convidar todos e todas para conhecerem, para que a gente tenha uma filiação internacional na Federação Sindical Mundial, que completou no último dia, 3 de outubro, os seus 80 anos de existência. A Federação Sindical Mundial sempre esteve ao lado da classe trabalhadora internacionalmente, na luta hoje da resistência palestina, em cada greve de trabalhador na França, na luta, inclusive, nas revoluções que aconteceram para possibilitar as melhorias nas condições de vida da população trabalhadora. Por isso, filiação à Federação Sindical Mundial e vamos juntos lutar, criar poder popular. Muito obrigada, companheiro. A próxima tese é a segunda tese sobre organização sindical, análise crítica do rateio solidário no Sinasef, viabilidade e proposta de melhorias. Essa tese está na página 372. Prepara a tese número 3, estabilidade como cláusula pétrea sindical. Tese 2, análise crítica do rateio solidário no Sinasef, viabilidade e propostas de melhoria. Página 372. Prepara a tese 3, estabilidade como cláusula pétrea sindical. Ora, gente. Cinco minutos já na tela. Boa tarde a todas e todos e todes. Eu sou a Márcia Amado, sou da seção sindical Araguatins. Nós estamos aqui com uma delegação de 6 delegados e 2 observadores. E nós trazemos essa tese. Eu estou aqui junto com meu companheiro Ricardo, Eugênio, a nossa companheira Elisiane, que é lá da seção Manaus, que é do Norte, e a Ritinha, que é de Belém do Pará. A tese, ela não é assinada por nenhum coletivo. E ela está em organização sindical e nos afeta diretamente, politicamente, porque sem delegados, sem sindicalizados, sem condição de locomoção, nós não temos lutas e nós não damos conta de fazer a política que a nossa necessidade requer. Essa tese, ela nasceu na Carta Araguatins, no Encontro Regional Norte, onde todos que estavam presentes falaram com uma única voz. O rateio solidário, no formato em que está hoje, ele deixa de ser solidário. E nós temos uma proposição de fazer uma comissão para discutir sobre isso, porque é necessário. E eu quero passar aqui para os nossos colegas, nossos companheiros, para fazer a complementação. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer uma pergunta, gente. Quem hoje está satisfeito com o rateio solidário? Por favor, se manifeste. Quem está satisfeito? Essa proposta, ela foi articulada. Nós não tiramos da cartola, conversamos com várias lideranças, e a proposta era um acordo político de todos os coletivos, das lideranças, para que a gente suspenda o rateio solidário. Nós não podemos deliberar estatutariamente nesse Congresso. Mas
um acordo político, nós podemos fazer sim, porque é necessário. A partir do momento que a solidariedade ela deixa de existir numa proposta que nasceu para isso, ela fica inviável. Vou dar um exemplo concreto, gente. O pessoal de Brasília, ao ir no congresso nosso, eles gastariam R$10, passagem de ida e volta. Eles pagam hoje R$5.000 por delegado, pelo rateio. Então ele não é solidário com Brasília, não é solidário com Itajaí, que está ali pertinho, com Goiânia, mas ele pode ser solidário com Pelotas. Pode ser, mas da forma que está acontecendo, ele não é. Então, a proposta é que a gente faça um acordo político de suspensão do rateio solidário, para que nós possamos colocar 800 delegados no próximo congresso, fazer um baita do congresso eleitoral e continuar a luta do sindicato. Só para complementar o que o Ricardo, o exemplo é Belém. Belém nós tiramos 20 delegados para vir para cá. Só que por conta do rateio solidário, nós tivemos que fazer uma proposta para os nossos delegados se transformarem em observadores. Porque se nós fôssemos pagar o rateio solidário, nós íamos pagar em torno de R$100.000. Mas sem o rateio solidário, deu condições para nós trazermos os 20 observadores e pagamos bem menos, gente. Minuto, e pessoal. todas as sessões estão com esse tipo de problema para trazer as pessoas para cá. Ou a gente, se não puder ter condições, ali sendo da seção Manaus, Amazonas, de a gente fazer esse acordo político de supressão, a gente puder articular aqui uma comissão com diferentes regionalidades, as regionalidades garantidas, porque eu sou da seção Manaus, região norte, a gente precisa debater isso, levando em consideração os elementos que nós já dispomos da história de rateio que nós temos e fazer uma revisão, uma avaliação. Ora, uma comissão pró-avaliação é altamente pedagógico isso, e eu penso que nós podemos fazer. Precisamos avançar na luta. O que está posto pode ser mudado e depende de cada um de nós. Nós, da região norte, principalmente. Obrigada, companheiros. Muito obrigada. Questão de esclarecimento, 1 minuto, por favor. Enquanto o companheiro sobe aqui para fazer o pedido de esclarecimento, gente, eu não sei se vocês estão lembrando, mas quem tiver destaque a qualquer uma das teses, por favor, entregue aqui por escrito. Sim, já pode vir entregando, que a gente vai sistematizando aqui para depois ser discutido. Então, minha questão de esclarecimento era justamente sobre isso. Se, para ser considerado destaque, tem que entregar ao final a mesa... Desculpa. Então, minha questão de esclarecimento... Manuel aí. Então, minha questão de esclarecimento é justamente essa. Porque Antônio disse que se não tivesse destaque, já estava aprovado, mas o que eu queria entender, se o destaque tem que ser apresentado logo ao final de cada tese, ou se no final do bloco, ou se no final do dia, como é que seria isso? Eu fiquei confuso, Antônio. Leonardo, porque assim, a gente falou até isso na mesa. Só que vão ser lidas as teses, tá? Do eixo 1, eixo 2, e aí a gente vai sair vai ter um intervalo para o coffee break, aí a gente vai voltar para a votação das teses. Aí a gente vai dizer, tese 1, quem tiver destaque, tá? Vai dizer, ó, tem um destaque, tese 2, destaque, tá? Aí a gente vai votar no final. As que não tiverem destaques, aí foi o que eu falei, estão aprovadas automaticamente. Tá, então não é para entregar aqui na mesa agora? Os destaques? Já comecei a entregar. Quem entregou, beleza. Pode ser também. Por enquanto é isso. Porque senão já não sistematiza. Gente, vamos lá. Quem tiver destaque escrito, pode vir entregar à mesa,
porque assim a gente adianta e já vai sistematizando, porque senão a gente só vai sair daqui amanhã se a gente for deixar para fazer isso só após o intervalo. Então, à medida que as teses forem sendo lidas, quem tiver destaque, entregue aqui à mesa por escrito. E, por favor, coloque o nome nos destaques para a gente saber a quem chamar depois, tá bom? Não. Bom, por favor, pessoal, a lista de presença está aqui no plenário ainda? Está aí a lista? Andréia, ali no fundo. Por favor, ainda tem que circular a lista. Calma, gente. Pelo tempo da nossa programação, vai dar tempo dela dar mais umas voltas aí. Podem ficar tranquilos. Nesse momento, vai ser lida a tese 3. Estabilidade como cláusula pétrea sindical. Prepare a tese 4. Garantir os acordos e avançar na luta. Tese 3, página 385. E eu vou fazer o pedido que eu costumo fazer sempre, para que o volume de conversa diminua, por favor, aqui no plenário, porque isso atrapalha muito quem está fazendo a apresentação das teses. Quem já veio aqui na frente falar, sabe quanto que muitas vezes a gente fica nervoso. Então, vamos contribuir com os companheiros que estão fazendo a leitura e vamos diminuir, por favor, o barulho no plenário. Só reforçando, Flávia, quem tiver os destaques já do eixo 1, tese de conjuntura, pode trazer. E quem tem os destaques do eixo 5, tese sobre organização sindical, já pode ir trazendo também, tá? E aí a gente vai sistematizando aqui os trabalhos. No final, a gente vai aceitar até o final, mudou a dinâmica, até o final da última tese sobre organização sindical, que é fetichismo e sindicato, uma breve reflexão. Tranquilo? Então, quem tiver seus destaques já pode ir trazendo aqui para a mesa. Pessoal, por favor. Eu me chamo Juliana das Oliveiras, sou do Instituto Federal de Pernambuco, filiada ao Síndice FPE, faço parte da base. Assino essa tese com a companheira Fernanda Fernandes, do IFC de Concórdia, que não pôde estar aqui. Aliás, não veio ninguém da delegação por causa de questões climáticas, né, que está acontecendo lá em Santa Catarina. A nossa ideia é incluir um artigo e seus parágrafos na nossa uma reflexão, né, para o nosso estatuto, dado que a importância do valor da estabilidade que nós sentimos, sobretudo no último governo federal, mas também agora com a nova reforma administrativa, a gente vem percebendo o quão caro isso é, não só para nós trabalhadores, como para a própria sociedade. Então, a gente gostaria que houvesse um reconhecimento formal dessa estabilidade enquanto cláusula pétrea do nosso sindicato, vinculando as ações e as nossas deliberações à defesa intransigente deste direito, que nos garante um trabalho de melhor qualidade e uma estabilidade que garante também uma continuidade do trabalho no serviço público. Era isso, obrigada. Muito obrigada, companheira. Próxima tese, garantir os acordos e avançar na luta, página 390. Prepara a tese 5, contribuições do coletivo sindical Pão e Rosas ao Consinasef para a organização sindical. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ruama, estou aqui com meu colega Alessandro. A gente é do Campus Pirituba, do Instituto Federal de São Paulo, e a gente também integra um coletivo chamado Vozes da Base. A nossa tese, ela aborda principalmente a questão que a gente precisa muito brigar ainda, como foi na greve, pela fatia dentro do orçamento do governo federal. A gente teve, né, uma greve aí com algumas conquistas, não todas como a gente gostaria, mas que ainda não se concretizaram, porque a gente esbarra até hoje na resistência do governo em atender às reivindicações mínimas dos trabalhadores da educação.
E um grande barreira imposta pelo próprio governo federal, não é pelo Congresso, não é nem pelo enfim, vocês entenderam, é o arcabouço fiscal. Então, a gente defende, sobretudo, que o papel do nosso sindicato, de agora em diante, tentar derrubar o arcabouço fiscal para que a gente consiga concretizar os nossos acordos de greve e outras reivindicações que a gente vem a ter, e que não é possível fazer isso se a gente também continuar nessa defesa incondicional do governo Lula, como a gente até vê, até em teses, que a gente já até está declarando o nosso voto a ele, como se a nossa posição não tivesse sequer em disputa, né? Como se a gente não tivesse sequer sendo crítico. Alessandro? Obrigado, Ruama. Só complementando, a gente entende que a conjuntura é regida pelo arcabouço fiscal. A dificuldade da greve passada de arrancar as poucas conquistas que conseguimos e as dificuldades que essas conquistas sejam efetivamente implementadas depende do fato que a gente tem colocado pelo governo Lula o arcabouço fiscal. Com o arcabouço fiscal, a gente está vendo a expansão dos IFES, que é mais no papel do que na prática. O Lula está falando que está fazendo não sei quantos IFES, tem IFES sem sede, sem professores. Boa parte das vagas que vão sair agora são vagas para campos que já estão implantados, não são para o campus desta expansão. E por que está acontecendo isso? Será que o governo não é capaz? Será que tem má vontade? Má vontade não é uma categoria política. As categorias políticas são outras. E para entender o que está acontecendo, a gente tem que entender que toda a ação geral e local do governo é embasada no arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal significa dinheiro para o rentismo e migalhas das migalhas, se sobrarem, para o povo oprimido e trabalhador. Ok? Então, a palavra que todo mundo fala, porque não pode ir num congresso sindical e não falar, é luta. É luta. Todo mundo aqui falou de luta. Que bom. Mas que luta? A gente não pode vir aqui, rasgar a camisa, rasgar a calça e falar, não, a gente vai votar no Lula, a gente vai votar no Lula. Que luta a gente vai fazer, se essa é a premissa? A gente tem que reivindicar, de fato, a independência de classe. A gente tem que, de fato, ir para a luta como sujeito independente. A gente não é um partido, a gente é um sindicato. Temos que defender os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa categoria e no atacado, por ser um sindicato de classe, todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. E para fazer isso, a gente precisa de verdade a independência. A gente precisa de verdade. A gente não está falando que o governo Bolsonaro, o governo Lula são iguais, nada disso. Mas a gente precisa ter claro que a nossa ação só será efetiva, só será contundente, os acordos serão cumpridos somente se a gente entrar com tudo na luta. E não, vamos até aqui porque senão depois talvez alguém fique mal com o governo. Problema do governo que não respeita a gente. Então vamos para a luta e para a luta de verdade, para valer. É isso, obrigado. Muito obrigada, companheiro. Próxima tese, tese número 5, contribuições do coletivo sindical Pão e Rosas ao Consinasef para a organização sindical. Página 395. Prepara a tese 6, para além das palavras de ordem, por uma política de apoio material aos movimentos sociais e populares. Boa tarde a todos, todas e todes. Sou Artemis Martins, do coletivo Pão e Rosas. Nós trazemos uma contribuição
a questão da organização sindical, e eu acredito que essa ordem de defesa das teses, ela não acontece por acaso. Nós passamos durante a manhã, vivenciamos uma discussão acerca da conjuntura, relacionando como as nossas pautas locais, né, da nossa categoria se relacionam e se inserem nas demandas, nas condições e na conjuntura nacional e internacional. Para responder aos desafios da conjuntura que a gente colocou aqui, nós conversamos sobre isso durante a manhã, nós precisamos, entre outras coisas, de um sindicato que se reposicione, que se coloque de modo adequado, assertivo a esses desafios. Isso significa pensar um sindicato que vai ter como tarefa combater a extrema-direita, o neofascismo, entender as transformações do capitalismo contemporâneo, que envolve essa onda neofascista, envolve essa onda reacionária, que faz, inclusive, com que a nossa consciência retroceda. Onde a gente vai ver, pensando na nossa realidade da Rede Federal de Ensino, o ensino virá adequação do currículo às demandas empresariais da Fundação Lehman, onde pesquisa vai virar necessariamente inovação, inovação de mercado, onde a extensão vai virar empreendedorismo de mercado também. Essas distorções, entre outras coisas, a dificuldade de mobilizar, a dificuldade de comunicar, ela exige do sindicato essa ação mais sensível às linguagens, às novas formas de organização e de mobilização da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora que hoje majoritariamente vive na informalidade, que defende e reivindica muitas vezes a pejotização, o contrato por CNPJ, o MEI, onde a gente viu, em alguns momentos, inclusive, CLT virar sinônimo de xingamento entre as nossas juventude e os nossos estudantes. É essa classe trabalhadora que, inclusive, nós vimos a questão de mulheres, o aumento, né, a violência contra as mulheres, tudo isso revela esse retrocesso. Para isso, pensando nessas tarefas organizativas, nós trouxemos algumas propostas. E aí vocês vão encontrar nas nossas teses, eu vou tentar aqui ser rápida nesses 2 minutinhos. Nós precisamos combater a burocratização e o aparelhismo. Nós precisamos de um sindicato que seja pautado na construção e na mobilização de toda a classe. Um sindicato que saia, que supere esse apego à estrutura, que desapegue dos personalismos, dos capas, dos ícones inquestionáveis, e um sindicato que fortaleça cada vez mais a construção, o fortalecimento e a atuação coletiva da categoria. Um sindicato que tenha centralidade na luta contra as opressões, não só no estatuto ou não só na formalidade. Nós queremos um sindicato que entenda que tão importante quanto as nossas carreiras, ou tão importante quanto a gente ir às ruas reivindicando, por exemplo, uma das nossas pautas, para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar vivos e vivas. Isso inclui, de fato, colocar a luta contra o machismo, a LGBTfobia, contra o racismo, contra o capacitismo e todas as formas de opressão, de fato, na sua política cotidiana, para que a gente não precise, inclusive, ficar disputando letra a letra para aprovar os companheiros e companheiras, que a gente não adianta de nada a gente dizer que é antirracista, mas na próxima esquina a gente querer rifar, malhar, assassinar a reputação de companheiros e companheiras mulheres, negros e negras, indígenas, entre outros. Nós precisamos de um sindicato que se propõe a democratização e formação política de fato. É preciso educar, e há esse compromisso. O compromisso com a tolerância política, com as divergências, com a ética da classe trabalhadora. Precisamos rever as nossas estratégias de comunicação, aprender com as novas formas de comunicação que o novo perfil da classe trabalhadora exige para nós. Nós precisamos ampliar e voltar aos nossos trabalhos de base, incluindo os nossos territórios. E, não menos importante, pensar a condição, a questão da saúde mental integrada como saúde do trabalhador, para que não se separe a luta Muito obrigada, companheira.
Próxima tese, tese número 6, para além das palavras de ordem, por uma política de apoio material aos movimentos sociais e populares, página 404. Prepara a tese 7, trabalhadora e pela filiação a uma central sindical. Boa tarde a todas, todos, todes. Meu nome é Kátia Mota, eu sou uma docente aposentada do Colégio Pedro II. Hoje eu não estou aqui no Congresso como observadora nem nada, eu só vim porque eu estou com essa tese inscrita, né? Primeiro, eu queria fazer alguns preâmbulos. Quando a gente pensou nessa tese, eu ainda não tinha certeza de que não seria um congresso estatutário, né? Seria um congresso político. Então, a gente pensou o seguinte, bom, vamos fazer uma defesa política desse ponto, e no próximo congresso que for estatutário, a gente faz uma tese detalhando melhor o que a gente pretende. Quer dizer, essa proposta que está aí na tese, ela é mais a defesa política da ideia, né? Os pormenores de como pode ser, os critérios, como organizar, isso a gente pode propor numa tese futura, ou cada sessão pensar melhor em como fazer isso, né? Bom, também, antes de começar, eu queria oferecer essa minha defesa à memória das companheiras do Cefet, Alane e Laís. Porque o que a gente está vivendo agora, né, e aí eu reforço o que diz a tese, para além das palavras de ordem, né? Não adianta a gente dizer chega de feminicídio, chega de machismo, mas nos nossos locais de trabalho ainda aconteçam questões com mulheres na militância, né? Que têm que enfrentar o machismo cotidianamente e que tem que enfrentar condições desfavoráveis para militar, né? Então, são as mulheres que têm filhos, as mulheres que cuidam da família e não têm a mesma condição de militância que os homens. Então, não adianta a gente puxar uma hashtag e não praticar isso no nosso cotidiano, no nosso local de trabalho. Bom, além disso, agora já falando sobre a tese, né? Eu queria falar, foi dito aqui anteriormente, na defesa anterior, alguns pontos que foram bastante interessantes, né? Primeiro, a questão é a seguinte, a classe trabalhadora hoje majoritariamente está fora do sistema formal, né? Eu fiz uma pesquisinha rápida, só 9% dos trabalhadores que estão no sistema legal de trabalho, com carteira assinada, são sindicalizados. Portanto, nós somos poucos. Nós somos poucos e nós temos que fazer com que o nosso esforço, com que a nossa acumulação, ela atinja o maior número possível de trabalhadores, mesmo aqueles que estão na informalidade, mesmo aqueles que nunca vão acessar esse sistema, né? Nós temos uma função, é uma tarefa mesmo social, é uma tarefa política, que a nossa ação, que a nossa organização sindical, ela esteja a favor e a trabalho da classe trabalhadora, de forma autônoma, de forma o mais capilarizada possível. E aí também a gente tem que repensar, quando a gente fala aqui em análise de conjuntura, né, a gente tem que pensar aqui também na organização por territórios, que é muito importante. Não adianta só falar contra o genocídio da Palestina e não pensar no genocídio diário que acontece nas comunidades. Então, por isso, essa tese, ela tem o seguinte caráter: reafirmar o caráter classista do Sinasef, reforçando sua autonomia frente a governos, congressos, né? Porque eu sou anarquista e, para mim, não é só esse congresso que é inimigo do povo. Todo congresso é inimigo do povo. Então, a gente tem que entender isso, que somos nós por nós mesmos. Segundo ponto, materializar de forma mais consistente independente, independente de interpretações momentâneas de acordo com grupos que se alternem no poder. Então, por exemplo, quando eu estive quando essa tese que foi implementada no Sindicop foi votada no Congresso, a gente tinha um grupo que era de autônomos e libertários, né? E aí, agora, essas teses todas elas estão sendo
discutidas, debatidas e colocadas em segundo plano, né? Então é aquela coisa, não adianta, tem gente que fala assim, contra o marco temporal, mas chega aqui numa assembleia e diz assim, não, isso aí que já foi votado, como não foi passado ainda para o estatuto, então deixa para lá, fica valendo o que está agora. É uma incongruência, né? Se a gente pode abrir mão do acúmulo da classe trabalhadora simplesmente por uma conveniência, a gente não tem moral para lutar contra o marco temporal, por exemplo. Então, é importante que a gente se organize. E só mais uma coisinha que eu acho importante. Não representa uma despesa a mais para o Sinasef. Representa simplesmente reorganizar. Obrigada, companheira. Próxima tese, trabalhadora e pela filiação a uma central sindical, página 410. Eu acho que esse título está incompleto, né? Mas tudo bem. Prepara, tese 8, unificar para avançar, o retorno à CUT como ferramenta estratégica para o fortalecimento da luta. Tese 7. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marlise, sou da seção IFSUL, e a gente está aqui para defender, eu e o Manuel, a tese 7, que saiu com um corte ali no nome. Então, a nossa tese ela tem o nome pela reconstrução das forças da classe trabalhadora e pela filiação a uma central sindical. E aí é importante que a gente faça essa vinculação, né, com toda a discussão que a gente fez hoje de manhã da conjuntura, da análise da conjuntura que a gente teve bastante discussões, né? Então a gente fez em algumas falas a importância que a gente teve dessa decisão acertada de apoiar o governo Lula na eleição em 2022, que não é uma carta em branco, né? É o que a gente pode fazer frente a essa onda neofascista que está assolando não só o Brasil, mas o mundo em vários aspectos. E nesse sentido de crescimento, né, desse neofascismo, dessa ultradireita que ataca com violência, né, os corpos das mulheres, das pessoas negras, LGBTQIA+, e, enfim, né, toda a classe trabalhadora de forma geral, a gente entende que a nossa luta ela não pode seguir isolada. Então, a gente tem hoje pautas muito importantes que a classe trabalhadora está pautando, né? Então, acho que já discutimos bastante a questão do Congresso Inimigo do Povo, que está passando a boiada, né, como eles mesmos intitulam, a luta da escala 6x1, outras lutas, né, como já foi mencionado aqui, demarcação das terras indígenas, a questão do combate ao feminicídio, do combate à violência de gênero. Então, frente a isso, a gente entende que nós não podemos estar isolados da luta da classe trabalhadora. E, para isso, a gente apresenta essa tese para que, coletivamente, a gente possa construir uma alternativa de nos vincular novamente a uma central sindical. Pessoal, na tese, além de citar essas lutas que são importantes a gente fazer de forma organizada com o conjunto da classe trabalhadora, a gente fala de uma experiência interessante que a gente tem, que é o FONASEF. E a gente diz que a gente tem que ter uma participação ativa e crítica lá. E o Sinasef tem tido essa ação ativa e crítica no FONASEF. Isso potencializa nossas lutas e garante conquistas. Mas a gente precisa, nesse momento, avançar para além disso. Nós defendemos, de forma prática, que a gente faça uma ampla discussão nas bases sobre as centrais sindicais. Como é que a gente faria isso? A gente pode, numa primeira plenária depois do Congresso, que todos os grupos políticos que participam do Sinasef indiquem centrais sindicais que deveriam ser ouvidas nessa discussão, que tem muita central sindical no país. Talvez não precise ouvir todas. Mas todas aquelas que têm representação no sindicato sejam ouvidas. Posso apresentar materiais para serem discutidos nas bases. Que a gente faça ainda no primeiro semestre do ano que vem um seminário que a gente garanta tempos iguais de fala para todas as centrais sindicais que a gente considerar que devem seguir esse debate. E, por fim, no próximo congresso, é um congresso eleitoral,
mas também um congresso que a gente defina uma filiação, uma central sindical, porque isso nos ajuda a gente não ter um olhar só corporativista, só para o nosso próprio umbigo. Isso acaba acontecendo quando nos isolamos. E outra coisa, a gente se defende inclusive das várias tentativas de invasões de base que nós temos tido. Nós não vamos conseguir fazer isso, pessoal, sem uma organização, sem uma organicidade maior, né? Temos feito muita luta. Nós, o Sinasef, fomos inclusive até lá, Pirassununga, com um ônibus para ajudar os companheiros do MD a não terem invasão de base. E daí, quando a gente vai dizendo as coisas aqui, não é só na retórica, tá? A gente faz na prática. A gente estava com um ônibus lá. E daí, pessoal, a gente precisa ter organicidade, que a gente não vai conseguir vencer todos os ataques que sofreremos. Então, nós precisamos de uma central sindical para a gente romper o corporativismo de pensar só na nossa categoria, pensar na classe como um todo, e também para a gente se fortalecer como entidade sindical, como instituição sindical. É isso, companheirada. Uma boa luta para nós nessa sequência de congresso. Muito obrigada. A próxima tese, unificar para avançar, o retorno à CUT como ferramenta estratégica para o fortalecimento da luta. Ninguém vai defender essa tese? O autor não está no momento. Então, vamos passar para a tese número 9. Inclusão do Seminário de Segurança das IFES e EBTTs no calendário nacional do Sinasef. Página 417. Prepara, tese 10, a Ágora insubstituível, discutindo a primazia da presença física na mobilização dos trabalhadores. Boa tarde, pessoal. Sou o Fernando, do Instituto Federal de Sergipe. O que é que essa tese propõe? Ela propõe a inclusão dos seminários nacionais de segurança, das IFES e EBTTs, como atividade permanente, do calendário oficial do Sinasef, com periodicidade anual e caráter formativo, organizativo, político, visando fortalecer a pauta da segurança institucional e a defesa dos trabalhadores nas instituições federais de ensino. O seminário se consolidou como importante espaço de formação, debate e organização dos trabalhadores e trabalhadoras da segurança, contribuindo para o fortalecimento das ações sindicais e da política de valorização dos servidores que atuam nessa área. A segurança nas instituições federais de ensino e nas unidades de educação básica, técnica e tecnológica é uma pauta essencial para garantir condições dignas de trabalho, saúde e bem-estar a servidores, estudantes e toda a comunidade escolar. O aumento dos riscos ocupacionais, da violência institucional e da precarização das estruturas exige uma abordagem sindical articulada, contínua e formativa sobre o tema. O Seminário de Segurança das IFES e EBTT tem se mostrado um espaço de debate qualificado, formação técnica, política e de construção coletiva de estratégias para uma política nacional de segurança. Então, essa nossa tese é dos vigilantes, certo? Que faz parte das instituições federais de ensino, que são as universidades, e a EBTT, que são os institutos federais. Esses espaços são espaços de educação não formal, né? Que são aqueles espaços que têm formação política, organização coletiva, solidariedade e capacitação. Uma formação contínua que nós estamos defendendo para que possamos participar com periodicidade, anualmente, pelo Sinasef. Ter esse apoio. Todos nós sabemos que a carreira dos vigilantes, ela está em extinção. É um início do processo de reforma administrativa que está em prosseguimento. Essa tentativa de reforma, ela já começa em 1998.
no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde ele coloca em extinção alguns cargos do Serviço Público Federal. E hoje a gente está lutando justamente para poder conseguir que nosso cargo tenha concurso público. Eu gostaria que botasse a foto aí, que eu pedi a William para colocar aí. Tivemos esse ano, no 31º seminário aqui em Brasília, uma audiência pública com a deputada Sâmia Bonfim, né, esposa de Glauber Braga, o deputado Glauber Braga. A deputada Sâmia, ela nos apoiou justamente nessa luta nossa por concurso público já. Então, aí está a foto dessa audiência pública, onde tivemos a participação do Sinasef, na pasta de carreira, com o Rony, e com a deputada Sâmia Bonfim, nesse apoio pela tentativa dos vigilantes, né, conseguir concurso público. O que a gente precisa também é a questão da racionalização dos cargos, do GT de cargos, onde a denominação do cargo vigilante, ele passa para proteção e segurança institucional. O que a gente quer demonstrar é que aquela ideia, entendeu, de que nós, os servidores mais simples, não tem capacitação. E hoje, se existe bastante capacitação na parte de fiscalização, gestão de contratos, na parte de acompanhamento. 30 segundos, companheiro. Ok, então eu peço que possa a gente estar dentro esse apoio do Sinasef nesse calendário nacional. Obrigado aí. Obrigada, companheiro. Próxima tese, tese 10. Próxima tese, tese 10. A Ágora insubstituível, discutindo a primazia da presença física na mobilização dos trabalhadores. Página 419. Próxima tese, qualificar para avançar. Prepara. Tese 10. A Ágora insubstituível, discutindo a primazia da presença física na mobilização dos trabalhadores. Quem vai fazer a defesa? Ninguém? Então, próxima tese, tese 11, qualificar para avançar, página 424. Pode vir, companheira. Tese 11, qualificar para avançar, página 424. Prepara, tese 12, fetichismo e sindicato, uma breve reflexão. Aqui, companheiro. Alô, alô, tá. Alô, alô, tá ótimo. Boa tarde a todas, a todos e todas. Delegadas e delegados do 37º Congresso do Sinasef. Tá ruim, né? Pode tirar isso, fica mais fácil. Tá bom. Então, eu sou Yamarli Ogumedire, da seção do Sindiscope, aqui do Colégio Pedro II, né? E vou, junto com mais 14 companheiros, nós estamos apresentando esta tese. Esta tese tem o objetivo principal de debater com a plenária sobre a necessidade imperiosa de construir um modelo de escolha de representação que possa elevar cada vez mais as ações do Sinasef, aprimorando o processo de escolha da direção nacional, acrescentando uma etapa importante que aprofunda a legitimidade desse processo. A educação federal exerce um papel fundamental na construção da nação brasileira. Nossas entidades sindicais reúnem cerca de 200 mil filiados, divididos entre Andes, Fazubra e Sinasef.
nossos filiados, filiadas e filiados, em nossas bases, depositam grande confiança na representação sindical, como podemos verificar nas contribuições das associações voluntárias que permitem a manutenção de nossa luta contra as opressões e os arbítrios. Destarte a decisão congressual que legitima os pleitos que elegem a direção nacional e, por extensão, as direções das seções em todo o país, urge que façamos uma discussão sobre a metodologia de escolha dos nossos dirigentes nacional. A importância do Sinasef e sua missão é tamanha que, em tese, a metodologia de escolha de seus dirigentes poderia atender, além dos critérios políticos mais gerais, que são absolutamente compreensíveis, a comprovação de expertise necessária no campo onde a candidatura fosse proposta. Propomos, portanto, com esta tese, que neste Congresso a plenária analise e acate a proposta que prevê a escolha de critérios mínimos dos candidatos, candidatas e candidatos à direção nacional do Sinasef, para que possam exercer de maneira plena e exitosa o mandato que lhes foi confiado. O Congresso Eleitoral, nesse sentido, esta tese sugere que a metodologia que balizará os termos elegíveis necessários para quem vai coordenar cada pasta seja elencada pela categoria e debatida em sua plenária, que acontecerá o próximo Congresso Eleitoral do Sinasef. Garantimos, assim, uma direção combativa e eficiente, que certamente corresponderá às expectativas das demandas que nossa luta sindical exige. Muito obrigada. Obrigada, companheiras. Companheira Eusa, a mesa está te chamando aqui rapidinho, porque tem uma dúvida no seu destaque. Próxima tese, fetichismo e sindicato, uma breve reflexão, página 427. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Assunção, do Colégio Militar do Rio de Janeiro, orgulhosamente vivendo sob ditadura desde 1889. Bem, enfim. O nosso sindicato se reúne hoje aqui com o Sinasef, que não é eleitoral, com o Sinasef, que não é estatutário. E no último dia de entrega de teses, eu vi que eu estava incomodado com essa história. Porque eu vi muitas sessões, muitas pessoas, bons militantes que eu até respeito bastante, dizendo que não enviariam delegados para esse Sinasef, pois ele seria irrelevante, ele seria não prioritário. Eu comecei a pensar, um sindicato, um Sinasef, em que a gente tem a oportunidade de pensar o nosso movimento sem estar preso à eleição de diretoria ou à organização do estatuto, é uma oportunidade única. Mas as pessoas acharam irrelevante, não prioritário. Isso me fez pensar o quanto a gente, muitas vezes, não consegue enxergar o que está debaixo do nosso nariz. Aí fui lembrar lá aquelas leituras antigas sobre fetichismo. Para quem não sabe, para quem não lembra, para quem você pegou a palavra, o fetichismo é a forma básica como o capitalismo se organiza.
escondendo. O fetichismo é o feitiço, é o esconder, é ocultar a origem das coisas. O fetichismo faz a gente acreditar que dinheiro vale alguma coisa, como se o dinheiro fosse algo verdadeiro e não simplesmente um número. Faz a gente acreditar que a gente pode ser individual e ter sucesso individual numa sociedade em que até o copo d'água ali precisou de mais de 500 pessoas em 5 continentes diferentes para poder estar aqui. Esse copinho de plástico aí depende de petroleiro, depende de cara do transporte, depende do vendedor, depende de umas 500 pessoas em cada copinho d'água desse. Nunca dependemos tanto uns dos outros e nunca se acreditou tanto no indivíduo. O foco do sistema capitalista é o fetichismo. E nós estamos presos no sindicato a um fetichismo também. O fetichismo que faz a gente acreditar que o sindicato é a classe trabalhadora. Que faz a gente acreditar que a única forma de mudar a sociedade é mudar através do governo. Como se o governo fosse a única instituição capaz de mudar na nossa realidade. E aí muita gente acredita que o movimento sindical serve apenas para pressionar o governo para lá ou para cá. Quando a gente esquece que não existe, quando a gente acredita nisso, a gente esquece do mais verdadeira das ideias. Não há mudança social sem que a sociedade mude. Não vai ser o sindicato o que vai fazer a sociedade mudar, não vai ser o governo que vai fazer a sociedade mudar. A classe trabalhadora, ela é a classe trabalhadora, o sindicato é o sindicato. Elas podem estar articuladas? Podem. O movimento sindical fortalece o movimento do sindicato, o fortalecimento do sindicato fortalece o movimento dos trabalhadores? Fortalece, mas muito mais acontece no sentido contrário. Frequentemente é o sindicato que se fortalece quando a categoria se mobiliza. Isso acontece muito mais. Existem muito mais movimentos espontâneos dos trabalhadores do mundo, na história, do que movimentos feitos por sindicatos fortes. O sindicato se fortaleceu e a partir daí os trabalhadores se mexeram. Acontece muito mais o contrário. Nós estamos errando. Nosso erro está sendo 30 segundos. Não enxergar a necessidade de pensarmos a nossa prática independente, ouvindo as bases e não tentando convencer as bases a pensar como nossas lideranças pensam. Ou a gente escuta os trabalhadores, ou a gente traz a base para dentro do sindicato, ou a gente vai estar invertendo o que muita gente acha que devia estar fazendo para imitar Lenin. Lenin estudou a realidade. Obrigada, companheiro. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Quem ainda tem algum destaque, por favor, entregue para a gente poder sistematizar antes do retorno. Aonde está a lista de presença? Aonde está a lista de presença? Está ali no fundão. Ali no final, ali atrás. Eu vou pedir uma gentileza. Entrega aqui. Gente, por favor, para a gente poder organizar direitinho, entrega na última fila aqui desse lado. E aí vem passando de trás para frente para poder passar novamente em todas as 3 organizações de cadeira, por favor. Tá bom? As teses que não foram apresentadas não estarão em votação. Elas ficam excluídas do processo de discussão e votação. As que não foram apresentadas não estão aprovadas. Aquelas que foram apresentadas e que não tiverem nenhum destaque estão automaticamente aprovadas. Então, na volta do intervalo, o que nós faremos é discutir os destaques e votar esses destaques e votar essas teses que tiverem destaque, ok? Pessoal, conseguimos finalizar a apresentação das teses antes do horário. O Sinasef está de parabéns. Pela primeira vez, a gente consegue finalizar a apresentação das teses. A gente vai sair agora para um intervalozinho que era para ser às 17h30, mas a gente vai sair com 15 minutos de antecedência.
Então a gente vai sair para um intervalo, 17h30 até às 18 horas. Às 18 horas a gente volta para a votação das teses de conjuntura para quem fez destaque. Para os destaques e votação das teses de conjuntura e depois os destaques e votação das teses sobre organização sindical. Vamos lá para o intervalozinho, a gente vai voltar no horário. E quem não entregou os destaques, por favor, entregue os destaques aqui na mesa, tá? A gente vai estar recebendo.